Ontem, a gente teve o ministro do STF, Dias Toffoli, mudando de ideia, dando uma nova decisão sobre os materiais que foram apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero, a quem o Isaac se referia agora. Ele determinou que todo o acervo que tinha sido pedido para ficar lacrado e acautelado na sede do STF não fique mais isso, depois de um certo estranhamento que causou a decisão dele, e agora sim vai ficar sob a custódia da Procuradoria-Geral da República. O pedido foi do procurador-geral Paulo Gonet. Primeiro ele tinha opinado que o material apreendido ficasse com a Polícia Federal, só que depois se manifestou pelo encaminhamento para o Ministério Público Federal para que seja feita a extração dos dados dos dispositivos. Mais uma questão institucional que a gente vê aqui, né, Carla? Vou querer ouvir vocês três nesse sentido, mas começando por você, me parece também um meio termo entre instituições, assim como a gente viu, de certa forma, entre TCU e Banco Central. Como que a gente consegue ver esse momento que, inclusive, deve ser um pedido de Lula para tentar acalmar essa situação, para não entrar em conflito com o STF agora? Então, a gente tem, Natália, uma série de questões institucionais aí. E aí tem mais um agravante, né? Porque vamos por partes. E se a gente pegar só o STF também. As decisões ontem do ministro Dias Toffoli, uma sequência delas, ela causa mal-estar também dentro da corte, né? Eu estava conversando com o ministro do STF ontem, e aí eu perguntei, aonde vamos parar, né? Onde estamos chegando com isso? E aí ele disse, olha, onde vamos parar eu não sei, mas eu sei que essa estrada está esquisita e esburacada. Foram as palavras do ministro do STF para tentar justificar um pouco o que estava por trás dessas decisões do ministro Dias Toffoli. E aí, Natália, como a gente tem falado, as instituições elas estão tentando se autoproteger também, né? A Polícia Federal respondeu ao ministro, porque numa dessas decisões ontem, o ministro chegou a dizer que a Polícia Federal demorou para fazer as operações, que teria desacatado uma ordem dele, enfim. E o que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, respondeu, que falou que era uma dinâmica da Polícia Federal, com o número de investigadores, que a operação era muito grande, com pessoas de poder aquisitivo alto, que demandaria deslocamentos, as pessoas estavam em férias, enfim, mostrou as justificativas da questão operacional mesmo da Polícia Federal, né? E aí, a gente tem agora, que trouxe aí o Júlio na nota dele hoje, mostrando aí esse encontro que o presidente Lula vai ter com o Andrei. Eu vou passar a bola pro Júlio, que eu sei que ele tem bastidor disso, mas o Andrei, ele é uma pessoa de extrema confiança do presidente Lula, que reforça desde o início do governo que quer que a Polícia Federal seja autônoma. Inclusive, publicamente, ao menos, o presidente, quando é questionado sobre a inclusão do nome do filho dele em investigações relacionadas ao caso do INSS, diz publicamente que deve ser investigado, né? E a Polícia Federal, ao que tudo parece, tá investigando o mesmo caso, tanto é que também está no STF. Agora, assim, o Lula tem ele tem um distanciamento estratégico desse caso, né? Porque é importante que ele também não traga muito para si, mas a gente sabe, a Dani Lima trouxe aqui também, que esse caso do Master provoca alguns temores no Planalto por envolvimento de que podem aparecer de alguns petistas. Enfim, é um caso que deixa Brasília com um termômetro realmente alto e os ânimos exaltados. E aí a gente tem que colocar o papel e lembrar e reforçar o papel de cada uma dessas instituições. E o nosso também, como imprensa, de mostrar que algumas decisões inusuais feitas por um ministro da STF, no caso, o ministro Toffoli, devem ser criticadas e devem ser explicadas. Tanto é que, por pressão também, ele acaba, de certa forma, recuando um pouco nas decisões ontem, quando ele pede que todo o material fosse entregue ao Supremo, uma coisa que não era usual, e aí depois ele vai e tem a PGR nesse meio do caminho, que é o que acontece. O Ministério Público, ele costuma estar nesse caminho entre a investigação e a justiça, né? Enfim, entre o STF. Agora, a gente precisa continuar, Natália, sem deixar... Muito se fala aqui, eu estava conversando com uma fonte ontem falando, mas daqui a pouco vai vir outro assunto, esse assunto vai naturalmente morrer. Evidente, há muitos interesses em Brasília que querem fazer com que esse assunto morra. Não me parece que isso vai acontecer, dado o desdobramento da operação que teve ontem e tudo que ainda pode vir desse material extraído, e também do apetite aí das instituições que estão querendo mostrar o seu papel, que cada um tem que cumprir nesse caso, seja investigando, seja fiscalizando, seja cobrando ou julgando, né?
né? Enfim, acho que é um caso que tende a se arrastar um pouco mais, mesmo que muita parte da classe política desejasse abafar o caso, sabe assim? Mas se deseja abafar, mais ele vem à tona, né, Júlio? E o que você traz de apuração dentro desses encontros é do presidente Lula querendo que se resolva o mais rápido possível, puxando então Galípolo e André para essa conversa, né? Exatamente, Nath. A Carla apontou muito bem. O presidente vive um dilema, né? Assim, ele vai para uma campanha eleitoral e não quer ser contaminado com esse assunto, né? De um lado, ele precisa, evidentemente, empoderar e legitimar a Polícia Federal, né? Mas, por outro, ele também não pode simplesmente deixar o caso para lá, olha, eu não quero tocar nesse assunto, para que isso não resvale na opinião pública e, por sua vez, no apoio dos seus eleitores, né? É um pouco disso que se trata essa reunião. O delegado da Polícia Federal está bastante incomodado e tem expressado isso para amigos, para pessoas da investigação, né? Em relação a essas provas que foram apreendidas, né? O Fábio Serapião, colunista do UOL, pontuou muito bem qual é o problema. É um problema de ordem técnico, né? A investigação pode ficar comprometida, né? Eu pontuo, inclusive, um dos temas ali em torno do empresário Nelson Tanuri, que é apontado como um dos pivôs, se não o dono de fato do Banco Master, e que dependem do conteúdo que possivelmente está no aparelho celular de Tanuri, ao qual a polícia ainda não tinha obtido acesso, né? E não se sabe se terá, porque tinha aquela questão da bateria, se o telefone desligava, se não consegue ser de senha, enfim. De fato, são pontos técnicos que prejudicam a investigação, né? Isso irritou muito a Polícia Federal, chegou ao presidente Lula, que leva o caso Master para si. Ele realmente precisa mostrar que está empenhado em resolver esse caso, doa quem doer. E importante, Carla trouxe um elemento bastante importante. Ontem eu falei com muita gente de mercado financeiro, advogados envolvidos, e é engraçado porque assim não parece que esse caso tenha um chefe, assim, né? Cada hora aparece um caranguejo novo nesse bolo, né? E políticos também, né? Não parece que é uma coisa ligada ao Centrão ou ao PT. Tem gente de toda a matiz política ali, o que torna o caso incontrolável, né? Você nunca sabe de onde vem uma bala perdida, digamos, né? E é isso que torna essa investigação como eu posso dizer, não dá para segurar isso, entendeu? A polícia, ao que parece, tem bastante elementos, o Banco Central também. Na reunião entre Galípolo e Andrei, eles concordaram bastante em levar isso adiante, trocaram informações. Andrei reclamou também sobre a questão das provas, mas o BC e a polícia seguem seu trabalho. Esse é o recado.